Estamos começando o programa Tu Diz, onde sua voz encontra lugar. Aqui teremos, a cada podcast, um tema que te afeta, cidadão amapaense. Hoje, nossa pauta é meio ambiente. Confira a programação. Teremos uma entrevista com moradores do Quilombo do Mel da Pedreira, contando a principal fonte de renda e transformação da comunidade, que trabalha com a prática de cultivo de abelha para a promoção de empreendimento sustentável no Amapá. O Tribunal Judiciário do Amapá ganhou destaque, o selo ouro da COP. Tido como exemplo para o Brasil e para o mundo, destacaram o papel do Estado para a preservação do meio ambiente. O governador do Amapá, Clécio Luiz, afirma que a COP28 foi enriquecedora para o Estado. Contou com parceiros para o empreendedorismo sustentável de artesanato e pesqueiro, entre outras formas de barrar a crise climática, além de ser o estado amazônico de menor índice de desmatamento. O governador conduziu um debate no dia 8 de dezembro, na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, onde falou a respeito da vulnerabilidade local da Amazônia e pontuou as estratégias que foram adotadas para amenizar as crises que atingiram a população, a insegurança alimentar em terras indígenas de Oiapoque e a estiagem. Entre 30 de novembro e 12 de dezembro de 2023, os Emirados Árabes sediaram mais um encontro da Conferência das Partes, a COP28. Em Dubai, durante 13 dias, os discursos abrangeram problemáticas ambientais e buscaram por propostas que atuem na melhora deste quadro. Cortar a emissão de carbono a partir da substituição dos combustíveis fósseis foi a estratégia que demarcou esse encontro. Foi criado o Boletim de Clima do Amapá e uma campanha contra as queimadas, pensando em disseminar para os diferentes públicos, inclusive povos ribeirinhos, agroextrativistas, quilombolas e indígenas. O Amapá integra a diretoria do Conselho Nacional de Secretarias de Comunicação e prepara debates sobre questões climáticas para o próximo encontro do Fórum Nacional de Secretarias de Comunicação, que vai ocorrer em Belém do Pará. O tema evidencia o porquê a capital sediará a próxima COP em 2025. Estamos na proximidade do município de Macapá, mais especificamente no Quilombo do Mel da Pedreira. Estamos com Eliseu Cirilo de Souza, morador e meliponicultor do Quilombo. A principal fonte de renda da família dele e da comunidade é o cultivo de abelhas. Conta pra gente um pouquinho. O importante que aconteceu pra gente na nossa história foi o evangelho e depois as abelhas. E assim eu fui estudando um pouco mais a respeito das abelhas e verificando a importância delas, né? E alguns cientistas, algumas pessoas bem influentes já escreveram muita coisa sobre abelhas, né? Mas uma das que eu estudei e que achei muito interessante foi a que o Albert Einstein escreveu, né? Ele escreveu uma tese lá que diz que se as abelhas sumirem do planeta, o homem só tem capacidade de existir mais 4 anos. Porque as abelhas elas são os principais polinizadores de todas as flores, né, de todas as árvores. E sem abelha, sem vida. Então a gente vê um inseto tão pequenininho, mas com uma importância tão grande, né? E aí isso atrelou a nossa história, né? E a gente tomou para nós essa história e estamos adequando devagar o quilombo com as abelhas, né? Hoje quase todo o nosso território já está um ponto com abelha. Agora você pode conferir um depoimento do filho do Eliseu, o Neto. Eu trabalho na meliponicultura desde quando eu me entendo, né? 4 anos de idade mais ou menos. Acompanho meu pai a manejar, cuidar das abelhas, mata. E eu tenho meu meliponário. Eu trabalho toda semana para alimentar, ver se está tudo ok, manejar as abelhas. Acompanho aqui eu quero apresentar para vocês o meliponário da comunidade Quilombo do Mel da Pedreira. Ele conta que eles trabalham com a criação de abelhas nativas sem ferrão, as chamadas abelhas indígenas. Eles têm como principal objetivo preservar as abelhas locais,
trabalham com 2 etapas, a produção de mel e a reprodução das abelhas. Richardson Frazão, biólogo e especialista da Nectar Consultoria, afirma que já produziram 750 litros de mel na safra de 2019 a 2020. O Amapá, como o estado com menor índice de desmatamento da Amazônia e possuidor de diversas iniciativas comunitárias de práticas sustentáveis, teve seu papel em destaque na Conferência das Partes que ocorreu em 2023, a COP28. Essas iniciativas partem dos povos originários, ribeirinhos e quilombolas que possuem relevância como a pesca sustentável, produção de artesanatos e extrativismo. As iniciativas de redução de emissões de gás, empreendedorismo sustentável, uso de energias renováveis, preservação de áreas verdes e conscientização ambiental fizeram com que o Amapá estivesse presente e engajado para expor e adquirir ideias e parcerias na conferência. Segundo o Diário do Amapá, o Estado e a Noruega estreitam laços de cooperação na COP28 para projetos de desenvolvimento sustentável, pois o Amapá ainda não tem projetos financiados pelo Fundo Amazônia. A cooperação com países desenvolvidos pode proporcionar novos caminhos para potencializar regiões preservadas como o Amapá. Políticos amapaenses reuniram-se com o governo da Noruega, maior doador do Fundo Amazônia, para tratar de ferramentas em prol de comunidades com baixo desmatamento. A Noruega tem cooperação com o Brasil há 15 anos na área de financiamento climático para a proteção de diferentes ecossistemas. O diretor-geral do Departamento de Sustentabilidade do Ministério do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Andreas Daljorsen, se comprometeu com a comitiva a construir projetos que possam melhorar os indicadores socioeconômicos do Amapá. Aqui é Paulo Rafael para o podcast do DIS. Quer mandar sua pergunta ou discutir sobre os temas que falamos aqui? Faça parte do podcast. Afinal, esse é o podcast do povo, do DIS, onde a voz encontra lugar. Estamos aqui com Adenilson Ribeiro, acadêmico de Educação Física da Unifap, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as perspectivas que ele tem do Amapá na preservação do meio ambiente e também da importância da participação do Amapá na COP28. Fala um pouquinho para a gente, Adenilson. O estado do Amapá é um dos únicos estados do Brasil que ainda está quase com 100% da preservação, se eu não estou enganado a respeito disso. Então, é muito importante a presença de lideranças amapaenses, os governantes. O estado, por ser um estado bem preservado, gera interesses de tem olhares de outras pessoas influentes, e por fazer parte da Amazônia também, que é algo muito almejado por outros países que às vezes vem disfarçado de investimento, mas com outros interesses, que é o caso se eu não estou enganado, da União Europeia também, que investiu milhões, vai investir até o ano de 2050, não sei. Eu vi algumas informações sobre isso. Então, é de extrema importância que as lideranças do Estado façam parte e possam criar alternativas e mostrar o Estado para o resto do mundo, porque o nosso Estado ele é meio que, como eu posso dizer, esquecido, tanto no Brasil quanto no mundo. Se no Brasil ele já é esquecido, imagine no mundo. A única coisa que o pessoal sabe é que o estado do Amapá fica na Amazônia, que é uma área rica em biodiversidade, na flora e na fauna, ou seja, gera interesse de outras pessoas. E através desses interesses, nossos políticos deveriam aproveitar para trazer medidas que fossem beneficentes para o Estado na questão da preservação da natureza, a questão do clima, e basicamente isso que eu sei só a respeito.
Agora a gente vai falar um pouco com a Andrea Sunamita, que é acadêmica da Unifap de Ciências Biológicas, e ela vai falar um pouco para a gente sobre as percepções que ela tem da crise climática no Amapá, como as pessoas enfrentam essa crise climática e o que ela e também outras pessoas e os governantes podem fazer para evitar isso. Olá, eu sou a acadêmica Andrea Sunamita. E a minha percepção sobre as crises climáticas no estado do Amapá, eu acredito que seja um consenso entre todos os moradores do estado. A gente sabe que o estado do Amapá é o estado que segue como sendo o estado mais preservado tanto da Amazônia quanto do país. E visto isso, a gente acredita que seja necessário a gente manter o estado da maneira que ele está, com esse rótulo. E para que isso aconteça, é necessário que sejam feitas medidas por parte do governo para que a gente consiga manter as nossas condições de preservação do estado, mas a gente sabe que as crises climáticas em relação ao calor, principalmente, é uma coisa que tem afetado a população de modo geral. E isso também vai afetando outros setores que também envolvem a economia, como, por exemplo, a agropecuária. A gente sabe que a seca afeta diretamente na agropecuária, a gente sabe que também o estado do Amapá tem um fornecimento de energia através de hidrelétricas, então se houver uma seca nos rios que fornecem energia, isso também pode acabar afetando a população, dentre outros fatores também, assim como a população de peixes, que pode acabar imigrando para outros locais, e isso vai afetar também os pescadores que dependem desse tipo de atividade para sobreviver, para sua subsistência. E eu acredito que esse seja um ponto a ser visto pelos órgãos estaduais, e que a gente sabe que a gente não pode controlar o clima, que a gente não pode controlar os fenômenos naturais, mas é necessário que tenha uma atenção para as pessoas que dependem de fatores relacionados aos climas, de fatores relacionados à natureza, como, por exemplo, as pessoas que trabalham com pesca, pessoas que trabalham com agro e áreas afins. Então, eu acredito que seja um olhar muito sensível, né, dos órgãos públicos para essas pessoas, justamente porque isso afeta diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. A gente sabe que muitas pessoas trabalham com isso unicamente para sua própria subsistência, e se essas crises climáticas afetarem o trabalho dessas pessoas, como que elas vão ficar? Se essas crises climáticas chegarem ao nível de essas pessoas não conseguirem trabalhar, o que o governo pode fazer para que elas não fiquem desamparadas? Então, eu acredito que seja esse olhar sensível do governo para que as pessoas consigam ter uma fonte de renda, ter uma fonte de subsistência, e caso a gente não consiga controlar os impactos das crises climáticas, a gente pode pelo menos olhar para essas populações de uma maneira que não deixe elas desamparadas. Eu acredito que é o que dá para ser feito pelo governo, e o que a gente pode fazer pela nossa preservação ambiental é algo básico, né? A gente cuidar da nossa natureza, a gente não desmatar, a gente não poluir os rios, não poluir as ruas, porque isso já é um fator importantíssimo para que a gente continue na preservação do ambiente. Outro fato importante sobre a COP28 foi a presença de Patrícia Bastos, uma cantora amapaense de grande relevância da cena cultural, que esteve lá cantando e demonstrando um pouco da cultura regional do nosso estado. Ela esteve lá com um grupo de artistas do Norte e, assim, é algo muito importante ter essa visibilidade cultural também, ter essa perspectiva. Patrícia Bastos manda muito bem, né? É uma das principais vozes aqui do Amapá. Ela, no momento, tem uma canção que está se popularizando bastante e que inclusive é a mais tocada dela do Spotify no momento, né, uma das mais populares, que é Rodopiado, uma regravação do Ronaldo Silva. A gente vai ouvir um pouco da canção da Patrícia Bastos, né, que disseminou a cultura amapaense por Dubai. A música Mameluca, de autoria de Joãozinho Gomes e Valmilhome. És da nossa maloca mais maluca, tens nadinha de louca, mameluca, mameluca. Um satélite tens no céu da boca.
para finalizar, a gente está produzindo esse podcast a partir de uma atividade do nosso curso de jornalismo. Luana, Paulo Rafael, eu, Micael Marques, somos acadêmicos de jornalismo e no momento estamos na disciplina de Rádio Jornalismo 1, ministrado pela professora Roberta. E é assim que o podcast nasceu e vai continuar aí, a gente vai dar seguimento, vamos ter próximos episódios, vai ser bem interessante, está sendo bem divertido produzir. E é isso, obrigado pela audiência, espero que continuem com a gente. Até a próxima. Dá um tchau. O que eu vou falar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.